Olá, vamos continuar a leitura da Bíblia 365. No dia 15 de fevereiro, que é o dia 46/365, lá no Antigo Testamento, vamos continuar em Êxodo, capítulo 39, versículo 1 até o capítulo 40, versículo 38. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas no ombro por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigramas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes da tribo de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras à ombreira do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou o peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jasper. Todas essas pedras eram presas a suportes de filigramas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente, como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigramas de ouro e 2 argolas de ouro que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas nas correntes dos suportes de filigramas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima de um nó que amarrava a cinturão decorativo do colete. Prenderam as argolas inferiores no peitoral e as argolas do colete com cordões azul, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul um manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino.
e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema da santidade. Gravaram nela, como em um selo, as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda ao encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda, com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino. A cortiça interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-los seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante a cerimônia no tabernáculo, a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo. As roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas de que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda, pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas, unja-os como ungiu o pai deles, para que também sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia conforme o Senhor havia lhe ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa na tenda do encontro do lado norte
no lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Após, pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul, no lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda dos encontros diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água, para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e seus filhos e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se de cada vez que aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que o cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar, acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. E agora, nós finalizamos Mateus e vamos começar no Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 28. Esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse: Venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar.
O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que o ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Vamos continuar agora em Salmos, capítulo 35, versículo de 1 a 16. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhes darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem, envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio. O que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha. Sem motivo abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Seja destruído na cova que abriram para mim. Então, me alegrarei ao Senhor. Exultarei porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Testemunhas maldosas dispõem contra mim e me acusa de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com Jesus por ele, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram. Triunfantes, juntam-se contra mim, pessoas que nem conheçam me atacam. Agridem sem cessar, zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Agora em Provérbios, capítulo 9, versículo de 11 a 12. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Até o próximo dia, que é o dia 47.